Olá, tudo bem com você? Vamos continuar a nossa aula, o nosso curso sobre o Espírito Santo. Hoje iremos falar sobre a personalidade do Espírito Santo. O que seria a personalidade do Espírito Santo? Nós iremos aprender nessa aula incrível, que vai ser curta, vai ser breve, objetiva, mas que vai ser impactante para trazer luz para a sua vida e você conhecer a personalidade do Espírito Santo. Mas antes de eu entrar nesse estudo incrível dentro da Palavra de Deus, eu gostaria de pedir o seu like, eu gostaria que você compartilhasse, colocasse o que você está aprendendo aí em cada aula. Se você não viu a primeira aula, a segunda, a terceira, volta lá, assista, porque eu tenho certeza que Deus irá falar com você através desse curso e no final desse curso você irá ter o Espírito Santo te acompanhando em nome de Cristo Jesus. E se você já tem, louvado, exaltado seja o nome de Deus. Se você não tem, você vai ter, para honrar e glorificar o nome de Deus. Lembrando que essa vai ser a nossa última aula, digamos assim, e aí depois vai vir 9 sermãos sobre o Espírito Santo. Após os 9 sermãos, nós iremos dar continuidade ao nosso curso, tá bom? Então, digamos que hoje vai ser a nossa última aula desse curso, tá? Para a gente depois voltar na quinta-feira com transmissão ao vivo sobre o Espírito Santo. E aí vai ser mensagem, vai ser um sermão robusto, com louvores dentro da igreja, para te capacitar mais e mais sobre o Espírito Santo. Aí após os 9 sermões, aí voltamos para o curso na aula quinta, tá bom? Nós estamos na aula quarta, que hoje é a personalidade do Espírito Santo. A quinta aula vai ser sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, mas vai ser só após das 9 pregações sobre o Espírito Santo, tá bom? Curva a sua fronte, vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai que está nos céus, nos perdoe, Senhor, pelos nossos pecados acariciados, nos perdoe pelos nossos pecados ocultos, nos perdoe pelos nossos pecados públicos, nos perdoe, meu Pai, porque nós cometemos, erramos, falhamos, porque nós já fomos concebidos no mundo de pecado e automaticamente nós já temos uma inclinação para o mal. Nos perdoe, meu Pai. Te peço perdão pelos meus pecados e por essa pessoa que está orando aqui junto comigo. Que o Senhor conceda, meu Pai, sabedoria através desse estudo sobre a personalidade do Espírito Santo. Que o Senhor use esse instrumento. Que eu seja o seu servo, o seu porta-voz, mesmo sendo um pecador, um miserável, mas que o Senhor ainda tem usado para transmitir as boas novas do teu reino nesse mundo em trevas. É isso que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Então, a personalidade do Espírito Santo. Muitos só conseguem imaginar o Espírito Santo como uma influência ou um poder impessoal, ou uma força cósmica, ou uma energia sobrenatural. Mas o que é o Espírito Santo? Tá bom? Vimos já os símbolos como o fogo, o vento, né, o mar, a água, a pomba e etc, e etc. Agora, hoje vamos falar sobre a personalidade do Espírito Santo. E dentro desse estudo nós vamos aprender muitas coisas, tá bom? Embora o Espírito Santo seja uma pessoa consciente, né, conforme Salmos capítulo 139, versículo 7 e versículo 12, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, lembrando, nós não vamos ler a Bíblia, tá? Por questão de tempo, para não ficar muito robusto, mas você tem a missão, o dever, a tarefa de conferir esses versículos na sua Bíblia, para ver se eu estou falando a verdade ou estou enganando você, invertendo a palavra de Deus, tá bom? Por isso que eu quero te incentivar sempre a conferir na palavra de Deus, tá? Lá em Coríntios capítulo 3, versículo 16, 2 Coríntios também, quer dizer, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, existe pelo menos 4 evidências bíblicas de que ele é também um ser pessoal, distinto do Pai e do Filho. Como a divindade esteve presente no batismo de Jesus Cristo? Como que a divindade do Espírito Santo esteve no momento do ato do batismo do Espírito Santo? Você sabe muito bem, lá em Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, vai falar que veio como uma pomba. Jesus, quando ele ia se batizar, manifestou o Espírito Santo através de uma pomba, tá bom? A primeira evidência da personalidade do Espírito Santo é a sua revelação com outros membros da divindade. Na cena do batismo de Cristo, vemos a alusão, tá bom? A alusão da divindade composta por 3 personalidades distintas. Primeira, Jesus sendo batizado por João Batista. Segundo, a voz do Pai
ouvida do céu. E terceiro, o Espírito Santo descendo de uma forma de pomba. Há outros exemplos dentro da palavra de Deus, conforme Mateus capítulo 28, versículo 19, tá bom? Então, isso é uma das características, tá bom? Olha só, em todos esses exemplos, as três pessoas são mencionadas de forma distintas. Assim como o Pai e o Filho são personalidades, não mera influência ou energia, também é o Espírito Santo, tá bom? E o Espírito Santo é igual a Cristo Jesus? O que você acha? Eles são iguais, têm as mesmas funções, as mesmas habilidades, as mesmas características? Lá em João capítulo 14, versículo 16, Jesus ele fez uma promessa aos discípulos antes da volta do céu. E qual que foi a promessa? Que iria vir o outro Consolador. E nós já estudamos, né? Que é um outro Deus igual. Então, o Consolador, o Espírito Santo, é igual a Deus, tá? Segunda evidência da personalidade do Espírito Santo são os títulos atribuídos pelo próprio Cristo. Esses títulos mostram a igualdade entre Deus, Filho e Deus Espírito Santo. Pouco antes de partir, Jesus Cristo estava preocupado em não deixar os discípulos órfãos, sozinhos, né? Então ele prometeu o outro Consolador. E existem duas palavras gregas para o outro, que eu gostaria de ler aqui para vocês, que é alós, que quer dizer outro igual, e também outro heteros, que quer dizer outro diferente. O uso de alós por João indica que Cristo enviaria outro Consolador numericamente distinto, mas mesmo caráter. Interessante, né? Iria vir um outro, mas extinto, né? Mas com o mesmo caráter, com o mesmo característica. Então, se a Bíblia tivesse usado a palavra grega, que é heteros, outro diferente, então o Espírito não seria como Cristo. Seria talvez um outro Deus, uma outra função, né? Não estaria tão certo. Em outras palavras, Jesus prometeu alguém como ele tinha a sua missão aqui na terra, tá? Logo, um ser pessoal e não uma energia cósmica, não um poder sobrenatural, mas sim uma grande influência divina, que era o Espírito Santo, tá? Dentro desse contexto, o Espírito Santo ele recebe de Cristo o título do Consolador, tá bom? O termo grego usado por Jesus é Paracletos, tá bom? Que descreve alguém que é chamado para dar apoio e assistência. Em outras palavras, meu amigo ou minha amiga, o outro Consolador que tem a mesma característica, um outro igual a Jesus, ele iria ser o Consolador, ou melhor dizendo, ele é o nosso Consolador, ele é o nosso conforto, ele é o nosso auxílio, tá bom? E quais as características do Espírito Santo? Ela é uma terceira evidência de que o Espírito Santo é um ser pessoal e encontra-se em vários textos que atribuem a ele várias características de uma personalidade. Por exemplo, ele derrama o amor de Deus em nossos corações, conforme Romanos capítulo 5, versículo 5. Ele distribui também os dons espirituais para cada um conforme lhe apraz, que nós já vamos estudar isso mais para frente, que é 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. E ele pode também ser entristecido conforme Efésios capítulo 4, versículo 30, tá bom? Por isso que o maior pecado da Bíblia não aceita é entristecer a voz do Espírito Santo, tá bom? E o que o seguinte texto nos ensina sobre a personalidade do Espírito Santo? Como disse, nós não vamos ler, tá bom? Mas eu vou mencionar para vocês e já vou falar já as características da personalidade dele. Lá em João capítulo 14, versículo 26 e João capítulo 15, versículo 26 também, ele tem uma inteligência infinita, ele tem muito conhecimento, tá? Então ele vai te ensinar você no processo da vida. Qual que é a vontade dele também? Conforme em Atos capítulo 7 e 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, né? Ele vai distribuir os dons espirituais conforme ele desejar, conforme lhe apraz, tá bom? E lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, fala do sentimento ou emoção do Espírito Santo, que é a emoção que é não entristeça o Espírito Santo. Faço uma pergunta para você. Você tem entristecido o Espírito Santo? Eu várias vezes já entristeci. Várias vezes eu falei para Deus, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, e depois volto a eu fazer aquilo que não era para ter feito, e eu fui sinalizado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo armou um contexto, tentou me tirar, me esquivar das ciladas do mal, dos dardos inflamatórios de Satanás, e muitas vezes eu caí, muitas vezes eu falhei, muitas vezes eu pequei, muitas vezes eu entristeci o Espírito Santo. Mas eu pedi perdão, e a Bíblia diz, né,
O cair é do homem, mas Deus é o levantar. Então a gente temos sempre que nos levantar em Cristo Jesus, tá bom? As características distintas da personalidade do Espírito Santo são inteligência, é uma pessoa cheia de conhecimento, tem vontade, tem emoção. Somente um ser pessoal e inteligente pode ser entristecido e enganado, tá? Somente um ser pessoal tem a capacidade de escolher o que quiser e ter vontade própria. Somente um ser pessoal tem a capacidade de amar, pois o verdadeiro amor não pode ser concebido de forma abstrata e impessoal. Esses atributos, meu amigo, minha amiga, indicam que o Espírito Santo não é uma influência, não é uma força, uma energia, mas é uma pessoa divina da Trindade, tá bom? E quais são os atributos do Espírito Santo? Agora tem vários, tá? Tem mais de 14, mas eu vou ler só 14 para você. Primeiro, ele habita no nosso coração, conforme João capítulo 14, versículo 17. Ele nos ensina a verdade e nos livra dos enganos, conforme João capítulo 14, 26. Ele testifica a verdade, João capítulo 15, versículo 26. Ele nos convence do erro, do pecado, tá bom? Lá em João capítulo 16, versículo 8. Ele nos guia para a verdade, ele nos guia para o caminho de Cristo Jesus. Ele nos caminha mais próximo de Jesus, conforme João capítulo 16, versículo 13. Ele também glorifica o Pai, João capítulo 16, 14. Ele envia nós para a missão, conforme Atos capítulo 10, 19 ao 20. Ele proíbe nós de fazer algo que desagrada o nome do Senhor Jesus Cristo, até mesmo Ele, tá bom? Atos capítulo 16, versículo 7. Ele nos ordena para uma missão, para um propósito, tá bom? Atos capítulo 11, versículo 12. Ele nos impede de cometer um erro, de um pecado, de algo que irá nos entristecer, nos culpar e principalmente desonrar o nome de Deus. Lá em Atos capítulo 16, versículo 6. Ele nos convoca, tá bom? Para a missão do ir de pregar o Evangelho, conforme Atos capítulo 13, versículo 2. Ele nos delega para uma missão, para uma função, por causa do dom que Ele nos designou, conforme Atos capítulo 20, versículo 28. Eu quero que você depois confira, anota esse versículo, estuda, examina, busca outra fonte, para você aumentar o seu nível de conhecimento sobre os atributos do Espírito Santo, tá bom? Ele também intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, né? Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Ele também fala aos nossos corações, à nossa consciência, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. E ele apela ao nosso coração para tomar a decisão do batismo e para permanecer ao lado de Cristo Jesus até Ele voltar, conforme Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Tá bom? E quais os pronomes pessoais usados para o Espírito Santo? Mas antes de falar os pronomes, eu gostaria que você seguisse esses atributos do Espírito Santo. Veja qual aonde você tem dado mais atenção e qual aonde você precisa dar mais atenção a partir dessa aula, tá bom? Para que você possa trabalhar em unidade, em parceria, em sociedade com o Espírito Santo, porque eu tenho certeza que não vai te causar dano nenhum, mas sim vai te causar sucesso, prosperidade, porque você vai estar com o Espírito Santo habitando dentro de você, até porque a palavra de Deus diz que o corpo nosso é o templo do Espírito Santo. Você tem habitado o Espírito Santo dentro de você? Espero que você disse sim, tá bom? Como Jesus se referiu ao Espírito Santo e a sua obra? Há um serviço de nos ensinar, é como se fosse um coach, um mentor, nos orientar no processo, tá bom? Uma quarta evidência da personalidade do Espírito Santo são os pronomes pessoais que a Bíblia usa para ele. Olha, no discurso da despedida de Jesus, por exemplo, ele chamou o Espírito Santo de Espírito da Verdade. Nesse discurso, por 8 vezes, olha só, 8 vezes Espírito da Verdade, que do grego é pneuma, que vem acompanhado de pronomes masculinos quando usada em conexão com o Espírito Santo. Outros escritores bíblicos, tá bom? Também se refere ao Espírito Santo usando o masculino, como ele. E não isso, até mesmo o próprio Espírito Santo se refere a si mesmo usando o pronome da primeira pessoa, tá bom? Ó, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado, lá em Atos capítulo 13, versículo 2. Por isso é apropriado usar o pronome ele e não ela, tá bom? Principalmente quando for mencionar o Espírito Santo. Outro detalhe também muito importante é que a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo, ele intercede por nós diante do Pai com gemidos inexprimíveis, conforme Romanos capítulo 8, versículo 26, foi como mencionei, tá bom? E como poderia o Espírito Santo interceder por mim e por você diante do Pai?
Assim cremos no testemunho das Escrituras que o Espírito Santo não é somente um ser pleno divino, mas pessoal. Que interessante, né? Nós saber que tem alguém intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, que é o Espírito Santo. Louvado, exaltado seja o nome de Deus, né? Tem um autor chamado Maurice Venden, né? Ele foi um pastor, pregador, escritor, publicou mais de 30 livros tratando de diversos temas, né? Até mesmo do Espírito Santo. Ele diz assim, se o Espírito Santo é uma pessoa, então em vez de ser um poder, o qual podemos usar, é Ele quem nos usa, aleluia, para a glória de Deus. Em lugar de tentar obter mais do Espírito Santo, nós preocuparemos em que Ele tenha mais de nós. Louvado, exaltado seja o nome de Deus. Ao invés de eu ficar querendo buscar, não seja errado isso, tá? Você tem que buscar ter o Espírito Santo mesmo, mas seria melhor nós deixar Ele possar na nossa vida e nos comandar, porque nós temos certeza, eu tenho certeza que nós não iríamos errar como nós erramos, conforme as nossas diretrizes e a nossa consciência. Quando eu e você seguir à risca o assim diz o Senhor, mas também assim diz o Espírito Santo, nós iremos vencer, nós iremos conseguir muitas coisas e vamos chegar à Nova Jerusalém, amém? Então, que você possa vir deixar a pessoa do Espírito Santo habitar em você, que você possa vir não só deixar, mas fazer Ele ser o seu mentor, ser o seu coach, ser o seu pastor, te guiar, te ensinar, te instruir, te disciplinar, te ajudar, te orientar, o que for preciso, que você deixe o Espírito Santo te ajudar no processo para você chegar rumo ao céu, tá bom? Eu achei bem interessante isso que a apostila fala sobre parar para refletir, né? A natureza do Espírito Santo é um mistério, mas a Bíblia nos apresenta preciosas informações que podem nortear nosso pensamento e as nossas crenças. Nesse ponto, a lógica humana deve se curvar diante da clara revelação de Deus em sua palavra, entendendo ser o Espírito Santo uma personalidade. E que você pretende fazer a partir de agora? O que você pretende fazer a partir de agora ao saber da personalidade do Espírito Santo? Você irá se permitir que Ele fale com você, dialogue com você, te ensine, te corrige, te ajude? Ou você vai querer fazer conforme o teu querer, conforme as suas forças? Pensa nisso, curva sua fronte, vamos falar com Deus. Meu Deus, meu Pai que está nos céus, muito obrigado por essa aula sobre a personalidade do Espírito Santo. Vimos que ele tem muita função, muita personalidade, e tudo é para nos ajudar a chegar ao céu. Te pedimos que o Senhor nos abençoe, que após as 9 ministrações, as 9 sermões, nós voltaremos com esse curso sobre o Espírito Santo, que é a 5ª aula, que nós iremos estudar sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Mas que essa pessoa que está orando junto comigo possa vir acompanhar as ministrações, os sermões ao vivo, com louvores impactantes para nos conectar ao céu, e uma palavra poderosa sobre o Espírito Santo para mudar a nossa vida e nos ajudar a chegar à Nova Jerusalém. Te pedimos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse curso, essa aula, tá? Agora, quinta-feira, voltaremos com a ministração, o sermão, que vai ser incrível, que vai ser a busca do Espírito Santo. São 9 sermões que você vai buscar o Espírito Santo com louvores, com uma mensagem impactante, que você vai ser diferente após essas 9 ministrações, para darmos continuidade à 5ª aula sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te conduza você nessas aulas e agora nas ministrações, nessas 9 ministrações que Deus irá falar ao seu coração. E se uma delas, eu acredito que todas vai ser faladas, mas se uma delas for mais forte e você precisa tomar uma decisão do batismo, não endureçais o vosso coração, apenas aceita, porque você vai viver o extraordinário de Deus. Deus abençoe, fique com Deus.